E aí pessoal, tranquilo? Rubens aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma live. Ontem, infelizmente, não deu para eu terminar a live, estava chegando nos finalmente ali, só foi nas preliminares, a hora que foi para caminhar para o final, o Instagram me deixou na mão aqui, travou tudo, ontem estava cheio de problema, então resolvi passar para hoje, já para não ficar para semana que vem, nem aproveitar enquanto o assunto está quente. Então hoje o tema, né, que a gente começou ontem, não sei fazer ou criar ou mudar o meu layout, né? Então, hoje a ideia aqui é mostrar para vocês como criar, como mudar, que tipo de ferramenta que você pode usar, maneiras de você fazer isso sem ter problema. Porque eu sei que o layout, ele é uma das coisas que mais motiva também, às vezes, quando você começa a pensar na reforma, porque tem várias coisas acontecendo e tudo, né? Então, a ideia hoje é falar sobre isso, né? Mas assim, o que é um layout, né? Eu queria falar também que eu comecei mais cedo a live porque eu vou vacinar hoje a segunda dose, então eu já quero agilizar aqui para poder ir para a fila lá, beleza? Mas enfim, vamos para o conteúdo. Eu queria começar explicando o que é um layout em si, né? Um layout, ele vai ser um croquis, um esboço, né? Um desenho, vamos dizer assim, de como que vai estar ambientado, né? Como que vai ser a ambientalização do seu ambiente, do seu espaço, da sua casa, né? Tudo vai depender da proporção da sua reforma, como que ela vai ser, né? Então, o layout, ele vai ser mostrado assim, é onde você vai conseguir definir como que vai funcionar o fluxo do seu ambiente, onde que as pessoas passam, né? Por onde que caminha, qual que é o melhor local, onde que é o espaço mais curto e mais funcional. Vai ver quais são as possibilidades de layout mesmo, que eu quero dizer, né? Quais são as possibilidades de móveis, como que você pode disponibilizar os seus móveis no espaço, né? Então, o layout ele serve basicamente para isso, né? E semana passada, queria deixar um negócio claro que muita gente pode confundir, né? Semana passada eu falei sobre decoração, né? E assim, porque às vezes as pessoas confundem layout com decoração, né? E são coisas totalmente distintas, assim, né? Elas vão se conversar, mas são diferentes. O layout, né? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem com um casamento, né? Uma festa de casamento. O layout vai ser o quê? Vai ser onde você define quantas mesas vão ter, que tamanho que é essa mesa, o formato dela, ela é redonda, ela é quadrada, ela é retangular, quantas pessoas vão ter, quantos lugares vão ter nessa mesa, 8 lugares, 4 lugares, 6 lugares, como que vai estar dispostas essas mesas no salão de festa? Onde que no salão de festa vai ser a pista de dança? Em que local que vai estar colocada a banda, o palco para a banda da festa? O buffet, em que local que ele vai estar? E com isso você vai começar a pensar como que as pessoas vão chegar até a pista, como que as pessoas vão fazer a fila na hora de servir o jantar, o almoço, seja o que for, entendeu? Então, o layout, ele serve para isso. Você vai disponibilizar, você vai ver a forma de como vai estar disposta esses móveis no ambiente, como que esse ambiente vai ser composto no geral, né? E isso tudo de acordo com o formato do salão, por exemplo, estou fazendo analogia com casamento aqui, para você entender como que vai ser. A decoração já é diferente. A decoração você vai ver o quê? Você vai ver que cor que é o tecido que vai da toalha de mesa, que tecido que é esse, né? Quantos tecidos vão ter, qual que é o arranjo que vai ter em cima da mesa, como que vai ser essa decoração do arranjo, vai ter alguma iluminação, vai ter vela, o palco vai ter alguma decoração, então como que vai ser a iluminação colocada na pista de dança, então a decoração vai mexer mais com isso, né? E o layout é mais a parte estrutural, vamos dizer assim, né? E assim, quando se fala do layout, muita gente tem uma trava, né? Porque por conta de não saber mesmo o que fazer. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, que vai fazer sua reforma sozinha, que quer reformar a sua casa, como você quebrar esse entrave que está tendo. Então, qual que é a vantagem de você saber fazer um layout, né? Quando você fizer um layout, você vai descobrir as melhores possibilidades que você tem no seu ambiente, como você consegue aproveitar ele melhor. Isso vai te ajudar também, como eu falei, eu fiz analogia com casamento, uma festa de casamento. Quando você está pensando no seu layout, você já está instintivamente, assim, voluntariamente pensando já lá na sua decoração. Então ele vai te auxiliar. Então,
com você mudando, eu quero mudar o meu layout. Quando você começa a fazer esse exercício, você vai saber onde que você precisa colocar uma tomada. De repente você vai mexer na sua sala e você vai mudar a sua TV de posição. Então com o layout você vai começar a descobrir, além das disposições que eu falei dos móveis, como que esses móveis vão estar colocados para você imaginar o fluxo, você vai imaginar também, você vai começar a ver o que precisa tecnicamente ser feito, né? Às vezes você vai mudar o layout e vai acrescentar naquele ambiente mais um espaço diferente. Por exemplo, você tem só uma sala de TV, aí você quer fazer a sala de TV e quer fazer um espaçozinho de estar. Então você começa a descobrir essas necessidades que você vai ter, quais são as possibilidades que você tem dentro do seu ambiente de criação com o layout. Você vai saber como aproveitar melhor a iluminação natural, né? O que você pode fazer mais perto das janelas, onde entra a maior incidência de luz natural. Então você vai começar a desenvolver isso e vai começar a praticar também a iluminação artificial, porque muitas vezes você vai fazer a sua reforma e você não vai mexer na iluminação. Então você vai imaginar um jeito do seu layout que aproveite da melhor maneira possível a iluminação que já existe, né? E você vai conseguir imaginar isso no dia a dia. Além do que, às vezes você não vai simplesmente mudar o seu layout, você vai também comprar novos móveis, você quer aumentar, como eu falei, às vezes você tem uma sala de estar, você quer diminuir um pouquinho, tem uma sala de TV, você quer diminuir um pouco para fazer um espaço de estar ali, né, onde você vai ficar relaxado. Então você vai descobrir que você precisa de uma poltrona, ou de repente de um puff, ou quer uma chaise longue, né, que é aquele sofá comprido. Então você vai descobrir, você vai levantar o que você precisa quando você começar a fazer o seu layout. Além de que ele vai te inspirar na sua reforma. E quando você começa a fazer, como eu falei, é uma das coisas que vai te motivar a fazer uma reforma muitas das vezes, é o próprio layout, porque às vezes você está descontente, não está feliz do jeito que está te incomodando certas coisas no ambiente, e você trabalhando no layout, você vai descobrir que às vezes a sua reforma se resume só em alterar o seu layout, renovar ele, né? De repente dar um up ali num sofá, né? Trocar uma mesa, uma coisa assim. E às vezes você estava pensando, pô, eu tenho que reformar, eu preciso reformar, esse ambiente está me incomodando, essa cor de parede aqui não está legal, essa iluminação não está bacana, eu preciso trocar esse piso também, porque eu acredito que uma coisa vai levando a outra, assim. Uma coisa começa a te incomodar e você começa a perceber você começa a achar que está precisando de fazer uma reforma geral. E muitas vezes quando você começa, eu falo que o layout ele precisa ser a primeira coisa que você vai fazer. Quando você começa a imaginar a sua reforma, né? Então, eu vou reformar sozinho, o que eu preciso fazer? Você vai começar a brincar com esse layout. Começa pela imaginação, o que você poderia mudar ali. Como eu falei, eu quero criar 2 ambientes, eu tenho um ambiente só, estou achando um pouco ocioso e eu preciso fazer 2. Então, muitas das vezes, você vai descobrir ali nesse exercício que o que está te incomodando é a sua posição, é a falta de uma mesa mais legal, um aparador que está faltando, e a sua reforma vai acabar se resumindo, às vezes, só numa mudança de layout, dando um tapa ali numa pintura, alguma coisa assim, e é isso, né? Então já vai estar renovado o seu ambiente, já vai estar reformado, e você vai conseguir fazer sozinho. E às vezes a gente fica travado por não conseguir desenvolver isso, né? Mas a ideia aqui é justamente isso. Você vai reformar sozinho, você está pensando em reformar, eu quero mostrar para você como fazer essa mudança de layout, como criar, né? E para você que não tem experiência, né? E eu acho assim que existem 2 maneiras, né? Que eu coloquei de você fazer a mudança ou de criar o seu layout. A primeira é desenhando, né? E a segunda é mudando os móveis de lugar, fazendo experimentos, né? Fazendo teste, esse sofá que fica melhor aqui, essa mesa, se eu mudar ela para lá, se eu fazer ela menor, tal. Então, o que eu acho, né? Essa live aqui hoje não é para te ensinar a desenhar, mas como eu falei, a primeira forma que tem de você criar o seu layout, mudar ele, imaginar ele de outras formas, é desenhando. A segunda é você, no próprio ambiente, ir fazendo
testes, experimentos de como que ficaria melhor com o seu layout, né? Como que ficaria melhor o seu ambiente. Então, eu acho que a melhor forma, na verdade, é você unir essas duas formas, essas duas maneiras de você brincar com o seu layout, né? Aí você pode pensar assim, pô, mas eu não sei desenhar. E assim, você não precisa se travar quanto a isso, porque você não precisa saber desenhar. Você só precisa saber ilustrar o que você está sonhando, o que você está querendo, quais são as suas vontades. Você pode fazer... Ontem eu até fiz aqui, ó, vou fazer de novo aqui para ficar melhor. Você pode fazer desenhos bem simples mesmo. Só você tem, por exemplo, um corredor. Você quer mexer no corredor, às vezes. Tem um aparador nele, tem quadros. O corredor tem a forma retangular. São formas, é só você pensar em formas. Sua sala, ela é quase um quadrado. Então você vai fazer simples desenhos, não tem nada de excepcional. E você não precisa se preocupar quanto a isso, porque esse seu desenho, ele não vai estar sendo exposto numa galeria do museu de arte. Você não vai ficar mostrando esse seu desenho para ninguém. Esse desenho, ele vai servir para te fazer trabalhar a sua imaginação. Você fazer um exercício de imaginar como que vai ser, porque quando você começa a desenhar, e eu falo isso por experiência própria, e isso vai acontecer por mais infantil que seja, eu posso dizer assim, mais simples que seja o seu desenho, você vai conseguir visualizar, porque você vai estar imaginando aquilo o tempo todo. Então você fez lá, você faz assim, aqui é o vão da porta. Você não precisa desenhar a portinha. Você faz que aqui é a seta, aqui é onde é o acesso do seu ambiente. Aqui é uma janela. Você pode colocar uma outra seta também, que aqui está entrando a iluminação natural. Ah, eu não sei desenhar um sofá. Você não precisa desenhar um sofá. O seu sofá tem uma forma qual? Retangular. Então, eu vou desenhar um retângulo aqui. Né? E com você fazendo esse exercício, você vai pegar as proporções, porque às vezes você vai fazer o seu sofá, vamos supor que aqui tem um aparador, é um corredor de 1 metro aqui, por exemplo. Aí você vai fazer o desenho, você não sabe fazer, você vai fazer um desenhão assim, no começo, de repente, né? Você não vai ter a noção de que isso aqui. Aí mais para frente você vai saber, vai conseguir imaginar essa proporção e vai fazer o seu aparador mais estreitinho, né? Pode ser que você vai falar assim, eu vou colocar minha televisão aqui. Aí você vai fazer um móvel desse tamanho aqui, ó, já é o tamanho de uma mesa, entendeu? Mas aí você vai fazendo, você vai começar a tirar medidas. No seu layout você vai precisar tirar medidas para você ver como é que vai funcionar. Aí você vai pensar, pô, se minha sala tem 4 metros, isso aqui seria 40 centímetros, por exemplo. Então, você vai evoluindo e vai aprendendo, e isso vai te ajudar muito, né? A evoluir na criação do seu ambiente, né? Aí assim, eu falei que a primeira coisa é o desenho. Aí você pode pensar assim, mas eu vou mudar o meu ambiente, mas eu nem sei qual móvel que eu preciso trocar. Eu nem sei se... Como que eu posso falar? Qual móvel que eu vou comprar? Eu não sei, eu não vi nenhum tipo ainda. E assim, é justamente para isso que você vai fazer essas duas coisas. Então, beleza, eu estou querendo mudar. Você não começou a mexer com o seu desenho, você pode começar a mexer com essa movimentação que eu estou falando, de ir fazendo, né? E você vai ter certeza das coisas que você vai precisar. Porque às vezes você vai imaginar assim, você pode afastar o sofá lá, e ver que o sofá naquela posição não vai ficar legal. Ou então, o jeito que você está imaginando, tem um sofá, eu quero colocar mais 2 poltronas. Você vai afastar o sofá para onde você vai querer, onde você imagina que vai ficar legal, e você vai ver que não cabe 2 poltronas, ou que às vezes vai caber só um puff. E você vai começar a imaginar como que vai funcionar o seu ambiente. E aí você pode partir, né? Quando você começar a mexer com isso, você começar a sentir esse tato, você vai se sentir mais tranquila para poder começar a esboçar. Porque você começa a imaginar. Eu já até fiz um vídeo aqui falando como desenhar, como que você imagina. Então, você vai começar a aprender a fazer isso aí. E isso vai te mostrar como que é possível. Por que você tem que fazer isso? Um erro que eu vejo muito grave que as pessoas, né, durante a minha atuação como arquiteto e tal, que um erro que eu vi acontecer demais era... E eu vejo também muito em grupos de Facebook, a pessoa coloca lá, que eu participo de uns grupos de Facebook de reforma, decoração, para eu ver quais são as dores, o que as pessoas estão com mais dificuldade, para me ajudar a produzir mais conteúdo para vocês aqui. E eu vejo muito, a maioria é mulher assim, né? Aí fala, eu comprei um sofá, ficou gigantesco na minha casa, né? Ficou, não é legal, compra aqueles sofás retráteis. Eu comprei,
não dá para abrir, ou eu abro, bate no rack da TV. Então, quando você fizer isso aí, você vai ver o que você precisa de fato. Eu vejo muito esse erro acontecendo com esse exemplo que eu dei do sofá, por exemplo, da pessoa comprar um sofá e ele ficar gigante dentro da sala. Um erro que com cama acontece isso, porque hoje em dia as casas, os apartamentos estão ficando cada vez menor, né? Por uma questão econômica, cultural e tudo. As pessoas, né? As pessoas estão querendo, e o que está mais em oferta no mercado hoje são as residências menores. Aí a pessoa vai lá, tem um quarto, né? Aí fala, uma suíte, né? Só que é uma suíte pequena. Aí a pessoa compra uma cama king, aquela gigantesca. Aí fica um espacinho de 30, 40 centímetros para ela sair da cama. Então não fica legal. Às vezes, mas eu falo assim, eu prefiro sair apertado da cama do que dormir desconfortável. Mas isso inicialmente. E eu falo por mim, porque tem certas coisas que a gente faz querendo um conforto, só que no dia a dia atrapalha em outra coisa. Porque imagina você entrar num quarto pequeno, a cama pega 30% do volume do seu quarto. Aquilo ali no ambiente fica muito ruim, fica pesado, não fica uma coisa harmônica, né? Então no dia a dia aquilo ali vai te enchendo o saco, não só porque você está saindo do lugar apertado e tal, mas é porque todo dia você entra, você coloca uma coxa lá, sei lá, essas coisas que fica por cima da cama ali, e você fica tropeçando porque não tem espaço de andar, e tem tudo isso, aquela camona autona. Então você tem que pensar em todas essas coisas. Um outro erro que eu vejo, assim, que é horrível até de falar, é com mesa de jantar. O pessoal tem uma sala pequenininha, ou às vezes nem é sala de jantar, que antigamente falava copa. Você tem uma sala integrada com a cozinha, aí a pessoa quer uma mesa de jantar, vai comprar uma mesa de 6 lugares, 8 lugares. Aí ela recebe, eventualmente, raramente, pessoas em casa. Ela tem a mulher, o casal e mais 2 filhos, são 4 pessoas na casa. Né? Tem um balcão já que atenderia ela. Às vezes nem almoça, nem janta muito em casa. A pessoa, não, mas eu quero, porque eu acho bonito. Tem uma mesa em lugares, isso acontece? Aí fica a mesa encostada numa lateral da parede, ocupando 3 lugares, 4 lugares na mesa. Então, assim, o layout ele vai te ajudar a não cometer esse tipo de erro, que além de ser um prejuízo de dinheiro violento, né? Porque você comprar um negócio que você vai usar metade dele e vai ficar ali enfeiando o seu ambiente, te deixando desgostosa com aquilo ali, infeliz, estressada com aquele troço ali, sem ter uma boa função e te atrapalhar. Então, o papel do layout, quando você imaginar, é você imaginar a economia que você vai ter, como que vai ficar o seu móvel, né? A economia que eu falo eu preciso trocar esse móvel. Às vezes você pode só dar uma recaustada nele, mandar reformar. Às vezes você pode tirar um móvel daquele ali e vender para poder comprar uma poltrona. Então o layout ele vai te clarear essas coisas que você pode fazer, vai nortear a sua reforma. E você vai ver a função de fato daquele ambiente, como que você pode usar aquele ambiente para ficar mais funcional, para ficar melhor no seu dia a dia, como que você vai mexer para ficar a sua passagem no dia a dia, quando você sai do seu quarto, vai para a cozinha, quando você sai da cozinha, vai para a sala, qual que é o melhor fluxo, porque às vezes tem excesso de coisas. Então o layout ele vai te ajudar nessa situação, a ver as possibilidades que você tem de melhorar o seu dia a dia, né? Então, um layout bem pensado, bem resolvido, né? Ele vai te esclarecer um monte de coisas e você vai conseguir nortear a sua reforma. E como eu falei lá, como é a primeira coisa, às vezes você vai ver que a sua reforma basta você mudar o seu layout, dar um tapa no móvel, trocar um tecido de um sofá, comprar 2 puffzinhos, e isso vai melhorar muito a sua casa e o seu dia a dia, da sua família, o uso, tudo vai ficar muito melhor. Então o layout é muito importante, você precisa saber disso aí. Não precisa saber desenhar, não se encane com isso. Basta você fazer uns desenhos bem infantis mesmo, que não tem problema nenhum. E que eu estava falando aqui, aí você vai imaginar tudo, ó, que a iluminação natural, vai entrar luz aqui, ó, nesse espaço, a TV não fica legal aqui. Então essas coisas que você vai começar a levantar. E aqui eu queria dar umas dicas de pequenas mudanças práticas assim que você pode fazer, que vai começar a te ajudar a mudar o seu layout, a começar a fazer você imaginar, trabalhar a sua criação de como que você pode ir mudando o seu ambiente, né? Bom, vamos lá, eu vou te dar dicas então de coisas que eu falei
de desencostar os móveis da parede. Como que eu falei, às vezes é instintivo assim, a gente encostar os móveis, sofá na parede, armário na parede, um aparador na parede. Então, você desencosta isso para você criar novas possibilidades. Porque acontece? Nesse exemplo que eu desenhei aqui mesmo, ó, uma sala de TV aqui, ó. Bom, vamos lá. Sala de TV, ó. Aqui, ó, tá um aparador, um conjunto de sofá, uma poltrona, TV, tudo encostado. Olha o vazio que cria ocioso nesse ambiente. Não é legal, você tem uma perda de espaço, uma perda de atividade, um baita de uma sala com uso ruim, tem um espaço muito ocioso, perdido, que eu chamo isso aqui de efeito rosquinha. Não parece uma rosquinha? Ó? Fica aqui uma bola no meio vazia. Então, primeira dica é você desencostar os móveis da parede, imaginar o seu layout com formas diferentes, assim, inovadoras mesmo. Desencosta o sofá, criar situações diferentes, né? A outra dica é você posicionar, aproximar os assentos da sala. Como eu falei aqui, tá vendo que aqui você causa uma distância enorme assim, ó, um vazio? Então aproxima esses móveis, coloca mais perto. Uma sala de TV, uma sala de estar, ela existe para você ter conexão com as pessoas, para você conversar, bater um papo, e é um convívio da família ali no dia a dia. Então precisa ser aconchegante, precisa ser uma coisa... Quando você coloca, principalmente se você tiver uma sala grande, por exemplo, ou até às vezes pequena, você coloca aquele móvel lá distante, você cria um vazio de contato, assim, não fica aquela coisa aconchegante, fica uma coisa muito fria. Então, aproximar, cria. Como eu falei, às vezes você tem uma sala boa, assim, que você pode criar um espaço para TV, um outro espaço para um espacinho de estar ali, onde você pode bater um papo com a sua esposa, com o seu marido, aquela coisa toda, né? A outra dica, deixa eu escrever aqui, vai ficar espelhado, mas não tem problema. Então, aproximar os assentos para trazer aconchego. A outra dica seria posicionar os assentos um de frente para o outro. Posicionar de frente, eu vou colocar aqui, senão eu vou ficar 2 horas escrevendo. Então, posicionar os assentos de frente um para o outro. Porque você já viu alguém conversar quando você está em casa, reunido com um amigo, com a sua família, alguma coisa assim, conversar com eles como se estivesse numa sala de espera, aquelas cadeirinhas uma do lado da outra? Então, as pessoas têm costume de fazer isso. É um sofá aqui e mais 2 poltronas lá longe, assim. Então, posiciona de frente, as pessoas batem papo olhando um no olho do outro, né? Você tem que ter essa conexão. Então, e isso você vai ganhar espaço, porque você vai trazer mais proximidade. Se você tem uma sala pequena, fala, minha sala é pequena, não dá para fazer isso. Você pode criar essa situação com puffs, que você deixa ele encostado num canto, e a hora que chega um convidado seu, ou então a hora que você vai se relaxar ali com a família, você pode puxar esses puffs e colocar eles de frente para poder conversar, tomar um vinho, bater um papo. Então tem essas estratégias que você pode fazer, e pesquisando você vai achar mais dicas do que eu estou falando aqui. Eu falei do puff, né? Mas você pode criar, sei lá, às vezes cadeiras laterais que você traz para frente, mesmo que se a sua sala for pequena, você deixa as cadeiras ali, decorativo, e a hora que chega as pessoas, você posiciona elas de frente, né? Então, ele vai te trazer esse contato para um bate-papo e tudo, né? Outra dica é abandonar a mesa de centro. Eliminar isso aqui, ó. Ela fica no meio ali, muitas das vezes toma um espaço. Não faz sentido você deixar uma coisa que toma seu espaço, que fica no meio, te atrapalhando. Você pode substituir isso por mesas laterais, tipo baú, alguma coisa assim. Então elimine isso aí. Coloca mesinhas de canto, aquelas coisas mais usadas hoje, que não vai atrapalhar no fluxo, por exemplo, e vai te possibilitar novas situações que você pode melhorar e não vai atrapalhar o fluxo, né? Sem perder espaço e tal. Porque ele é um móvel tradicional, então as pessoas têm essa coisa de, tem que ter uma mesa de centro. Isso não necessariamente precisa, né? A outra dica que eu queria dar é você colocar um aparador atrás do sofá. Então, como eu falei, você afasta o seu sofá da parede, por exemplo, e ali você cria um aparador. O aparador vai servir para você colocar quinquilharia, coisinhas pequenas, garrafa, decoração, livros. Você pode criar gavetas onde você coloca suas coisas menores.
E ele vai, é um móvel coringa que vai servir. Ele pode servir de um apoio, esse aparador, quando você ficar disponibilizado às vezes perto do acesso de entrada da sua casa, ele vai servir como um apoio. E isso vai te auxiliar muito, né? E eu queria te dar o exemplo disso aqui que eu estou fazendo agora, fazendo essa alteração aqui. Isso você pode fazer na sua casa sem o desenho, você pode fazer com móvel. Então aqui ó, a gente tem a TV, né? Isso aqui é uma sala de TV. Então tem a TV, um aparador aqui. Aqui eu coloquei um vaso, um sofá de 2 lugares, de 3 e uma poltrona, né? E tem mais 2 mesinhas, uma abajur aqui. Então eu vou mudar essa situação de uma outra possibilidade que teria, né? Então eu posso manter a TV aqui, né? Representar com as anteninhas, para você entender. Então põe a TV aqui, para quê? Eu não mexo nos pontos elétricos dele aqui, continua aqui, ó. Então eu mantenho. Eu pego esse sofá de 3 lugares, jogo ele para cá, jogo, vamos dizer assim, que eu vou criar 2 poltronas aqui, ó. Eu tenho uma poltrona, né? Eu vou criar mais 2 poltronas menores aqui, ó. Né? Mantenho essa mesinha de centro, por quê? Porque agora tá aqui, um de frente para o outro, tá legal. Vai servir como um apoio. Se eu tô tomando um vinho com um convidado meu, alguma coisa assim, então tem uma mesinha de centro aqui de apoio. E aqui, eu vou pegar esse de 2 lugares e vou colocar de frente para a TV. Tem um sofá de 2 lugares de frente para a TV. E esse aparador eu jogo atrás aqui, ó. Vamos dizer que esse aqui, ó, é o aparador. Eu vou jogar ele aqui, ó, atrás do sofá. Entendeu? E aí eu pego e coloco 2 puffzinhos aqui, ó. Ou de repente eu pego essa poltrona que tá aqui, ó, e jogo ela para cá, ó. Aqui eu não vou ter fluxo, eu não tenho nada. Não tem nem janela para atrapalhar. Então eu posso pegar e jogar essa poltrona aqui, ó. Joguei ela para cá, ó. E o sofá aqui. Então eu precisei comprar o quê? 2 poltronas, né? Tem as 2 mesinhas de centro, eu coloco para outro lugar, faço alguma outra coisa. Aí eu jogo esse vaso aqui de planta, jogo aqui, por exemplo, entendeu? Então, olha só o que melhorou. Aqui, ó, antes eu tinha esse baita espaço vazio aqui, ó, perdido, né? E o fluxo desse ambiente é o quê? Era isso aqui, ó, basicamente, né? O fluxo dele é isso aqui. E você ir para lá e daqui você, né, pegar alguma coisa no rack. Agora aqui, olha o número de possibilidades que eu criei de circulação. E continuou livre. Vim para essa sala. Vim para essa sala aqui. Saí daqui para cá. Entendeu? Olha só, a infinidade de fluxo. Não ficou um espaço perdido. Está bem aproveitado. Olha só a diferença que dá. Fica bem melhor. Então, isso é um exercício fazendo com desenho. Você pode fazer isso puxando esses móveis na sua sala. E vai trabalhando isso. Você pode iniciar, como eu falei, mexendo nos seus móveis. E uma dica que eu dou legal também, que nem eu peguei e criei aqui, por exemplo, nesse ambiente tem essas 2 poltronas que não existia. E aqui estava o sofá, né? Eu posso pegar, puxar o sofá para cá, isso eu estou falando fazer lá na sala mudando na hora. E essas poltronas, não sei se vai caber a poltrona que eu quero. Eu até citei aqui, porque tá vendo que eu tenho um vão pequeno aqui, ó? Não sei se está dando para enxergar, mas um vão pequeno, vamos dizer assim, que tenha 1,80 m. Talvez não caberia 2 poltronas grandes, aquelas mais robustas e tal. Mas aí eu vi lá, eu gostei de 2 poltroninhas que são um pouquinho mais reduzida, menor. Você não precisa comprar e nem fazer o teste aqui. O que você pode fazer? Ou você faz um volume com caixas de papelão, ou você tira a medida na loja da sua poltrona. Por exemplo, tem 65 por 70. Você mede com uma trena no chão e faça com fita crepe, né? Faça assim como fosse o formato dela mais ou menos ali, para você ver se vai caber nesse vão de parede, onde vai estar encostadas as 2 poltronas. E você vai conseguir visualizar isso. Ou você pode colocar 4 objetos, 4 garrafinhas de detergente, sei lá. É uma estratégia que você pode usar para você fazer isso. Eu fiz isso aqui na minha sala, por exemplo. Não, eu ia falar que foi mais assim para mostrar para minha esposa como que ia ficar o fluxo, porque acontecia. Eu tinha uma mesa, a minha sala integrada com a cozinha, e eu tinha o espaço da sala de TV, uma mesa de jantar e a cozinha, né? Bem integrado, coisa pequenininha, bem enxuto, né?
E eu tirei essa mesa de jantar e a minha ideia era fazer uma ilha onde que eu pudesse cortar, colocar banquetas para as pessoas ficarem mais próximas ali a hora que eu estivesse cozinhando, essa coisa toda. E minha esposa não estava conseguindo visualizar esse fluxo entre a ilha com o sofá. Porque quando estava a mesa de jantar, era um espacinho uns 40 centímetros assim. Se eu usasse muito aquele pedaço de fluxo no dia a dia, era ruim, né? Ou eu ia meter o dedinho no pé do sofá, da mesa, alguma coisa assim. Então era um lugar que a gente quase não usava porque ficava apertado. E eu justamente coloquei essa ilha para diminuir. Só que ela ainda estava com receio de ficar apertado mesmo assim. Não conseguia visualizar. Aí o que eu fiz? Eu falei, ó, a ilha vai ser tanto por tanto. A gente vai ter um móvel encostado na parede, vai ter um espaço aqui. Marquei no chão com uma madeira que eu tinha no caso aqui. Uma madeira, medi o tamanho do móvel. Então eu desenhei o móvel no chão ali, o tamanho que ele ia ter, e eu posicionei o sofá que eu já tinha, posicionei no local que ele iria ficar, e ela conseguiu visualizar, e para mim foi bom também. Aí que eu queria saber a altura, como é que ia ficar volumetricamente. Eu coloquei um cavalete assim, com uma tábua, para eu imaginar como que ia ser o volume daquela ilha ali, no ambiente, para ver se não ia ficar muito alto, porque a mesa era mais baixa, aí ele ficou um pouco mais alta, para ver se aquilo ali ia compor mesmo, não ia ficar muito ruim. Então eu consegui visualizar também, não foi só por causa que ela não estava vendo que o fluxo ia dar certo. E como eu já falei, eu não fiz desenhos e fiquei imaginando não, mesmo sendo arquiteto, eu fui fazendo as coisas assim, empiricamente mesmo, para fazer testes, inclusive para poder passar conteúdo para vocês de como descobrir, como achar formas de você solucionar o problema sem precisar ficar recorrendo a desenho, programas, né? Então você quer reformar sozinha, quer fazer sua reforma, é isso que eu estou buscando, ensinar para maneiras de você conseguir fazer tudo isso, né? Então isso aí era o que eu queria falar hoje, mas se você tiver mais alguma dúvida sobre layout, deixa no comentário aqui ou me manda um direct pra gente trocar uma ideia, eu vou te auxiliar, te assessorar no que você precisar aí, sem problema. E a gente vai discutindo mais pra frente mais coisas também. Mas deixa a sua dúvida, se você precisa de uma ajuda, de um assessoramento, eu estou disposto a ajudar da melhor maneira possível, sem compromisso nenhum. O meu papel aqui com esse canal hoje é te passar o maior número de conteúdo, de informação possível para que você consiga fazer sozinho a sua reforma. Então não tem interesse financeiro, não tem nada disso. Eu quero ajudar mesmo. Como que você pode chegar a executar, criar, desenvolver sua reforma, seu projeto, sua ideia de como que você sonha a sua casa, até você fazer tudo sozinha, beleza? Então deixa lá, compartilha com alguém que você quiser, achar que esse conteúdo vai ser válido e tal, e vai ficar salvo aqui para você assistir depois. Vou deixar salvo, vai estar no canal do YouTube também depois, para vocês verem lá e ver com mais calma e anotando. Ou quiser ver mais rápido lá no YouTube, dá para acelerar por 2 vezes, aí eu já falo meio rápido e lá vai ficar mais rápido ainda, beleza? Então valeu, pessoal, bom final de semana para vocês aí, grande abraço e a gente tá junto aí, que vocês precisarem pode contar comigo.